Nós continuamos com a nosso relato, né, a respeito da vida de Ramatiz, que particularmente me atrai muito. Eu acho de uma riqueza assim, não dá para descrever tanto, porque é muito rico, e então nós ficaremos falando aqui, porque o seu conteúdo, as suas obras são vastas, né? São muitas obras, e cada uma traz um conhecimento assim de muito auxílio, de muito esclarecimento para nós, né? Que seguimos a doutrina espírita, ainda que não sigamos a doutrina espírita, sejamos apenas espiritualistas, né? Universalistas. Então, a gente lembra, continuando aqui, que Ramatiz, né, como um filósofo egípcio, nas suas aparições astralinas, ele informa que a letra T, então, simboliza uma cruz em particular, que os estudiosos da Terra chamam de cruz ansata, que é a cruz da vida dos egípcios. A presença da letra T, que é a última letra do alfabeto hebraico, não sendo o povo judeu que lhe deu origem, pois é mais antiga que ele, é o Tau. Para os egípcios, a síntese do espírito e da matéria, o espírito do encontro da vertical com a horizontal, a imortalidade da alma que os iniciados compreendem. Quanto à esmeralda triangular, disse tratar-se de um catalisador para a manipulação das energias etéricas utilizadas nas curas daquela época, assim como a pedra que tinha no turbante também da sua vivência, aparece na sua vivência como um hindu. Então, a gente vê aqui que ele teve dois momentos, né, como Philon aqui, e aparece muitos relatos aí desse encontro, né, de quando ele esteve acompanhando Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, o Messias, e conviveu com ele um tempo, com a sua família, com os amigos, enfim. Nós vemos também um Ramatiz na personalidade de Ramatiz na Indochina. Ele viveu no século X depois de Cristo, sendo instrutor em um dos inumeráveis santuários iniciáticos da Índia. Foi filho de uma vestal chinesa que abandonou o convento para casar-se com um tapeceiro hindu. Era de inteligência fulgurante e desencarnou bastante moço, com 33 anos. Um espírito muito experimentado nas lides reencarnacionistas, já se havia distinguido no século IV a.C., tendo participado do ciclo ariano nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Foi adepto da tradição de Rama, naquela época, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o Senhor da Luz, nas inteligências das coisas divinas. Para Leadbeater, em A Vida Interna, tem-se a formação de que Kuthumi, que foi uma das encarnações também de Ramatiz, foi Acharya Nagarjuna, o grande instrutor budista do sul da Índia, provavelmente em Andhra, no século II ou III depois de Cristo também, o que pode ser correlacionado à vida no ciclo ariano informada por Hercílio Mares. Então a gente vê aqui que ele viveu como Ramatiz, né, no século IV antes de Cristo, e também existe um registro, tem-se essa informação que ele pode ter vivido no século II ou III depois de Cristo, né, como Kuthumi, ou que foi Acharya Nagarjuna, um grande instrutor budista. Os que leem as mensagens de Ramatiz e estão familiarizados com o simbolismo do Oriente, bem sabem o que representa o nome Ramatiz, ou Shri Swami Ramatiz.
como era conhecido nos santuários da época. Informou Ramatiz que após certa disciplina iniciática a que se submetera na China, fundou um pequeno templo iniciático na Índia, à margem da estrada principal que se perdia no território chinês. Neste templo, ele procurou aplicar aos seus discípulos os conhecimentos adquiridos nas suas inúmeras vidas anteriores. Também viveu na Indochina neste período, o que deixa explícito em sua origem indiana a ancestralidade materna e a iniciação chinesa e de domicílio além da Índia, na Indochina. E nesta região ele praticou o budismo em sua forma iniciática e não o hinduísmo, como consta, em alguns relatos de alguns autores. O templo que ele fundou foi erguido pelas mãos de seus primeiros discípulos e admiradores. Cada pedra da alvenaria recebeu o toque magnético e pessoal de seus futuros iniciados. Alguns deles, em reencarnes mais atuais em nosso mundo, já conheceram o antigo mestre Ramatiz através desse toque misterioso, que não pode ser explicado a contento na linguagem humana. Sentem-no por vezes e de tal modo que as lágrimas lhe afloram aos olhos num longo suspiro de saudade. Embora tenha desencarnado ainda moço, Ramatiz pôde aliciar 72 discípulos. Eram adeptos provindos de diversas correntes religiosas e espiritualistas do Egito, da Índia, da Grécia, da China e até da Arábia. Apenas 17 deles conseguiram envergar a simbólica túnica azul e alcançar o último grau daquele ciclo iniciático. Então, essa informação, colhida quando da primeira obra de Hercílio, foi dito que 26 adeptos estavam no espaço desencarnados, operando nos labores da cruz e do triângulo, e que o restante disseminou-se pelo orbe. Também foi esclarecido que 18 desses discípulos reencarnaram no Brasil, 6 nas 3 Américas, enquanto que os demais teriam se espalhado pela Europa e principalmente pela Ásia, como consta na sua obra Mensagem do Astral. Os demais, seja por ingresso tardio, seja por menor capacidade de compreensão espiritual, não teriam alcançado a plenitude do conhecimento das disciplinas lecionadas então pelo mestre. A não ser então 26 adeptos que estavam no espaço desencarnados, cooperando nesses labores da cruz e do triângulo, o restante então disseminado pela Terra em várias latitudes geográficas. Segundo Hercílio Mais, por informações recebidas ao final da década de 40, 18 reencarnaram no Brasil. Então, em virtude de estar a Europa atingindo o final de sua missão civilizadora, alguns dos discípulos lá reencarnados deveriam emigrar para o Brasil, em cujo território, afirma Ramatiz, se encarnarão os predecessores da generosa humanidade do terceiro milênio. Então, no templo que Ramatiz fundou na Índia, esses discípulos eles desenvolveram seus conhecimentos sobre o magnetismo, astrologia, clarividência, psicometria, radiestesia e assuntos quirológicos aliados à fisiologia do duplo etérico. Então, os mais capacitados lograram êxito e poderes na esfera da fenomenologia mediúnica, dominando os fenômenos de levitação, ubiquidade, vidência, psicografia de mensagens que os instrutores enviavam para aquele cenáculo de estudos espirituais. Agora, mas o principal toque especial e pessoal que Ramatiz desenvolveu em seus discípulos, em virtude de compromisso que assumira para com a fraternidade do Triângulo, foi o pendor
universalista, a vocação fraterna, crística, para com todos os esforços alheios na esfera do espiritualismo. Então, o que nos encanta é justamente essa universalidade, né? Essa fraternidade que é algo cósmico, abrange a tudo e a todos, né? Não existe dogma para isso. Então, e ele nos adverte sempre de que os seus íntimos e verdadeiros admiradores são também incondicionalmente simpáticos a todos os trabalhos das diversas correntes religiosas do mundo. Revelam-se libertos de exclusivismos doutrinário e de dogmatismos e devotam-se com entusiasmo a qualquer trabalho, né, de unificação espiritual. Porque esse é o propósito de todos, né? É não ter um nome especificamente, é a cristandade, a energia crística que tem que banhar a tudo e a todos. Então, o que menos os preocupa são as questões doutrinárias dos homens, porque estão imensamente interessados nos postulados crísticos. Então, a primeira descrição de Ramatiz em sua corporificação astralina, ao tempo da Indochina, se apresentou à visão psíquica com um traje considerado exótico, composto de ampla capa aberta, descida até os pés, com mangas largas, e que lhe cobria a túnica ajustada por um largo cinto de um esmeraldino esverdeado. As calças eram apertadas nos tornozelos, como as que usam os esquiadores. A tessitura de toda a veste era de seda branca, imaculada e brilhante, lembrando um maravilhoso lírio translúcido. Os sapatos de cetim azul esverdeado eram amarrados por cordões dourados que se enlaçavam atrás e acima do calcanhar, à moda dos antigos gregos, né, para firmarem suas sandálias. Cobria-lhe a cabeça um singular turbante de muitas pregas ou refegos, encimado por cintilante esmeralda e ornamentado por cordões finos de diversas cores caídos sob os ombros. Sob o peito ele carregava uma corrente formada de pequeninos elos de fina orivesaria, da qual então pendia um triângulo de suave lilás luminoso que emoldurava uma delicada cruz alabastrina. E essa indumentária então era um misto de trajes orientais. Era um típico vestuário indo-chinês, raríssimo, porque se derivava de antigo modelo sacerdotal muito usado nos santuários da desaparecida Atlântida. Então, os cordões que lhe pendiam do turbante, flutuando sobre os ombros, eram velhas insígnias de atividade iniciática. A cor carmim indicava o raio do amor, o amarelo, o raio da vontade, o verde, o raio da sabedoria, e o azul, o raio da religiosidade. Um último cordão branco, que foi percebido pelo médium, era o símbolo ou o raio da liberdade reencarnatória, da roda do Sanskara, né? Então, Ramatiz e Hercílio, seu primeiro intermediário conhecido, pois há quem alegue que Chico Xavier também teria recebido sua primeira mensagem provinda de Ramatiz quando tinha 17 anos, né? E é uma informação que eu não sei realmente se procede, não sei, desconheço. Mantém uma parceria de longos séculos que se renova a cada instante, cujo amor possui um brilho de primeira grandeza. Outros médiuns percebem também a configuração etéreo-astral de Ramatiz desta encarnação no século X. No máximo, com 16 anos, quase um púbere, em início de sua adolescência. Aparentando então a estatura mediana, sem turbante, com os cabelos soltos, muito negros e lisos, com olhos verdes, destacando-se na cor mate dos indianos, né? De nariz um tanto saliente,
ao contrário do retrato tradicional em que seus olhos são castanhos e o nariz delicado. Então, a gente sabe que a clarividência, ela pode mudar um pouco de um médium para o outro. Uns podem ver num tom verde mais claro, outro num tom verde mais escuro, outro no médio, mas o médium honesto e fiel, né, que trabalha com a sua mediunidade da forma correta, ele vai ver se uma nuance está mais clara ou mais escura ou mediana, mas ele vai ver que é daquela forma. Eles vão enxergar todos da mesma forma, com as variáveis, né, que a gente está alegando aqui. Então, eles viram ele dessa forma nessa última encarnação. Inclusive, existem fotos em alguns livros, são capas de livro, e era muito usada essa pedra esmeraldina, né, o raio verde, que simboliza também, além da sabedoria, a cura. Hoje, para que as pessoas que são terapeutas, holísticos, mesmo os passistas das casas espíritas, naquele momento pode visualizar, né, vir à sua mente, através do seu campo, né, intuitivo, a cor verde, que é uma cor muito curativa. Então, por isso, essas pequenas diferenças, né, da cor dos olhos, mais claros, verdes claro, ou mais escuro um pouco, nariz mais delicado ou um pouco mais proeminente, mas era assim que ele se apresentava, né, que poderiam vê-lo nessa, como ele, a sua forma física quando esteve encarnado aí na Indochina. E a gente vai encerrar esse vídeo, nós voltamos já já para continuar falando de suas experiências, de suas vidas, uma trajetória de amor e sabedoria.